Autoridades, muita gente me pergunta, Daniel, aonde que eu posso investir? Apesar dessa resposta ser muito particular e pessoal por causa do perfil de risco de cada um, todo mundo acaba investindo num tipo de produto de investimento. E devido aos inúmeros produtos que existem no mercado, hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento. Fica ligado! Fundos de investimentos são um condomínio de investidores. Eles aglomeram um monte de gente dentro de uma mesma estrutura para investir em um determinado tipo de ativo. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Imagina que você tem apenas R$100 para investir e você quer comprar ações da empresa XPTO, sei lá, que custa R$1.000. Com os seus R$100 você não consegue comprar nenhuma ação dessa empresa. Quanto mais um lote completo, que normalmente são de 100 ações. Então o que você poderia fazer? Juntar um monte de amigos e todos comprarem juntos, em nome de uma única estrutura. Essa estrutura, essa empresa que tem CNPJ próprio, é o fundo de investimento. E é para isso que ele serve. Todos os seus investidores depositam seus recursos dentro da conta do fundo e passam a se tornar cotistas desse fundo. Na prática, eles são sócios, eles são os donos do fundo, cada um com a sua fração ideal. Então, num fundo de R$1 milhão, a pessoa que tem R$100 mil dentro desse fundo tem 10% do fundo. Agora sim, o fundo pode pegar esse valor global de todos os investidores e comprar não só um, mas vários ativos diferentes, os quais os investidores teriam dificuldades para comprar sozinho. O mercado financeiro é igual a qualquer outro mercado. Quanto mais poder de barganha você tiver, melhor é o negócio que você vai fazer. Então, se você tem dinheiro para comprar uma ação, não tem como negociar muito. Porém, se você tiver dinheiro para comprar metade do capital da empresa, é claro que você poderá fazer um negócio muito melhor pagando um preço mais baixo. Então esse é o principal objetivo do fundo, juntar um monte de gente para investir no mercado financeiro ou em qualquer outro tipo de investimento. Bom, o nosso primeiro problema foi resolvido, que é ser o peixe pequeno do mercado, ou seja, ter um dinheiro que não seja o suficiente para que eu não possa participar dele ativamente. Agora vem o segundo problema. Que tipo de ativo comprar? Eu, por exemplo, posso ter um perfil mais agressivo, gosto de investir em ações, em moedas e derivativos. Porém, o João das quitandas tem um perfil mais conservador e prefere investir em títulos mais seguros, como os títulos do governo, títulos públicos pré-fixados ou pós-fixados. Como que a gente poderia se juntar? É aí que está o segredo. Nós não nos juntamos. Nós investimos em fundos diferentes. Cada categoria de fundo investe num tipo específico de ativo. Então aquela pessoa que quer investir em ações vai procurar um fundo de investimento em ações. A pessoa que quer investir em imóveis vai procurar um fundo de investimento imobiliário e assim sucessivamente. Dessa forma, o perfil de risco dos investidores de um fundo são sempre muito semelhantes e todos investem com o mesmo propósito: participar daquele mercado cujo fundo eles escolheram. A terceira parte desse processo é escolher quais ativos vão compor a carteira de um fundo. Quando o Daniel investe sozinho, ele escolhe, eu escolho os ativos que eu quero. Porém, quando eu invisto através de um fundo, eu não escolho diretamente quais os ativos vão fazer parte da carteira desse fundo. Quem faz isso é o gestor do fundo. E isso existe para dar mais segurança para os investidores, porque esse gestor é uma pessoa certificada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a autarquia que regula o mercado financeiro no Brasil, e para deixar o fundo ser mais facilmente administrado. Imagina, num fundo existem centenas de milhares de investidores. Pensa só como seria uma assembleia para decidir em qual ativo investir. Cada investidor uma opinião. O fulano quer que invista na empresa X porque o pai dele trabalha lá. O ciclano quer na outra empresa porque a namorada dele trabalha lá e assim sucessivamente. Então todo fundo de investimento conta com um gestor cadastrado. Esse gestor, ele é responsável por escolher quais ativos vão fazer parte da carteira do fundo. Ele que decide o que compra e o que vende dentro daquele fundo. E ele faz isso com base na política de investimento desse fundo. Então não corre o risco de o Daniel, que investiu num fundo de ações, que o gestor daquele fundo simplesmente deixe de comprar ações e passe a comprar ouro, por exemplo, ou títulos de renda fixa, porque isso não faz parte da política de investimento de um fundo de investimento em ações. Da mesma forma, uma pessoa que tem um perfil um pouco mais conservador e quer investir em títulos de renda fixa, pode ficar tranquilo que se ele investiu num fundo de renda fixa, nenhum ativo que ali dentro do fundo está terá risco de renda variável, como ações, moeda, metais, commodities, enfim, qualquer outro tipo de ativo.
Depende. A entrada ou saída de um investidor do fundo depende muito de quão líquidos são os ativos deste fundo. Vou te dar um exemplo. Quando você entra num fundo de investimento, você deposita dinheiro lá dentro. Fez uma aplicação de R$1.000. O gestor pega esses R$1.000 e compra ativos, ações, títulos públicos, imóveis. Quando você pede o seu resgate, o que o gestor do fundo precisa fazer? Precisa vender esse ativo, converter ele em dinheiro e entregar para o cotista. Fundos de investimento em renda fixa que compram títulos públicos do governo federal têm ativos de altíssima liquidez. É muito fácil comprar e vender títulos no mercado secundário e transformá-los em dinheiro. Sendo assim, normalmente, esse tipo de fundo, quando você pede o resgate, você recebe o seu dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte. É o que a gente chama de resgate em D+0, quando é no mesmo dia, ou D+1, quando é no dia seguinte. Ações, apesar de terem a liquidez muito rápida, você pode vender e comprar a qualquer momento praticamente. A Bovespa, que é a bolsa de valores onde são negociadas as ações, demora 3 dias para tirar o dinheiro da conta de quem comprou a ação e botar na conta de quem vendeu, o fundo, por exemplo. E quando o fundo recebe esse dinheiro, ele normalmente demora até 1 ou 2 dias para poder devolver isso para o investidor. Sendo assim, não é incomum fundos de investimento em ações demorarem até 3, 4 ou 5 dias para devolver o dinheiro para o investidor. Porém, existem alguns tipos de fundos de investimento, como os fundos de investimento em crédito ou os fundos de investimento imobiliário, dos quais não é possível pedir o resgate. Ou seja, não tem como você falar para o gestor: ei amigo, eu quero sair, vende alguma coisa e me dá meu dinheiro de volta. Por que isso? O mercado de crédito no Brasil ele é muito restrito e é difícil vender o crédito que está na carteira do fundo para uma outra instituição financeira. A mesma coisa em imóveis. Imagina que você tem R$10.000 aplicado num fundo imobiliário. Esses seus R$10.000 foi utilizado com demais outras centenas de pessoas para comprar um único imóvel. Não é possível para o gestor vender só a cozinha de um apartamento, por exemplo. Então ele não consegue vender o ativo, transformar em dinheiro e devolver o dinheiro para o investidor. Isso significa que você nunca consegue sair? Não. Para esses tipos de fundos, você pode negociar as suas cotas, ou seja, os seus títulos representativos de posse daquele fundo, no mercado secundário. A Bovespa hoje registra praticamente todos os fundos imobiliários. E quem é sócio de um fundo imobiliário ou cotista de um fundo imobiliário tem a opção de vender as suas cotas para uma outra pessoa. Então, para que ele recupere o seu dinheiro, ele precisa encontrar alguém que esteja disposto a comprar a sua participação. E é por isso que os mercados regulamentados, como a Bovespa, são importantes, porque elas garantem a liquidez para investidores que estão dentro e querem sair, assim como para investidores que estão fora e querem entrar. Autoridades. A CVM não permite que ninguém garanta rentabilidade para qualquer tipo de investimento. Investimentos envolvem riscos e ninguém pode ter a certeza que no futuro você terá o seu dinheiro de volta. Ações podem cair, empresas podem falir, o governo pode dar o calote. Então rentabilidade nunca pode ser garantida. Sendo assim, a segurança do fundo é entender que o seu gestor é competente, que o seu gestor é certificado e registrado pela CVM. Até porque se ele não for, ele está cometendo uma ilegalidade, atuando às margens da lei. Existe muita gente por aí dizendo que é gestor de fundo e chama amigos para investirem em algum tipo de negócio. Aí você vai consultar o CNPJ desse negócio na CVM e lá não existe nenhum registro. Da mesma forma, esse pseudo-gestor também não possui nenhum registro na CVM com autorização para fazer esse tipo de trabalho. Então, autoridades, para que vocês tenham segurança do tipo de fundo que vocês estão investindo, leiam com atenção o prospecto do fundo e a política de investimento desse fundo. E tenham certeza que a empresa que lhe está oferecendo é idônea e registrada na Comissão de Valores Imobiliários. Autoridades, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que é fundo de investimento. Continuem em busca de informações e façam bons investimentos. Até mais!